Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa lei nova e super importante aqui no Brasil. A que define e pune o crime de feminicídio. A ideia aqui é bem simples. Vamos direto no texto da lei, sem achismos, para entender exatamente o que ela diz. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: o que essa nova lei realmente diz? Vamos deixar as interpretações de lado um pouquinho e focar no que está escrito, no preto no branco, para sacar o alcance e as consequências dela. Vamos lá? Para organizar o raciocínio, a gente dividiu tudo em 5 partes. Vamos começar com a definição do crime, depois a gente passa para a nova pena, os fatores que podem aumentar essa pena, a regra da coautoria e, no final, a gente resume o que muda na prática com tudo isso. Primeiro ponto, e o mais fundamental de todos, a definição. Afinal, o que a lei considera como sendo o crime de feminicídio? Olha, a lei é bem direta. O artigo 121-A define o crime como matar mulher por razões da condição do sexo feminino. O ponto-chave aqui, o coração da lei, é a motivação do crime. Tem que estar ligada ao fato de a vítima ser mulher. E para não deixar nenhuma dúvida no ar, a própria lei já explica o que são essas razões. Ela diz que a motivação de gênero fica clara em 2 situações: quando o crime envolve violência doméstica e familiar, ou quando existe um menosprezo ou discriminação claro à condição de mulher. Certo. Agora vamos para a consequência direta disso tudo. Se tem um crime específico, tem que ter uma pena específica, né? Qual é o novo patamar de punição para quem comete feminicídio? A pena base é essa aí, reclusão de 20 a 40 anos. É um patamar bem severo, que coloca o feminicídio entre os crimes com as penas mais altas do nosso Código Penal. Isso mostra a gravidade que o legislador quis dar a esse crime. Mas atenção, a punição não necessariamente para por aí. A lei também pensou em situações bem específicas em que essa pena, que já é alta, pode ficar ainda maior. Vamos dar uma olhada nesses fatores que agravam o crime. Exato! A lei detalha uma série de circunstâncias que, se acontecerem, aumentam a pena de 1/3 até a metade. São situações que tornam o crime ainda mais grave aos olhos da justiça. E essa lista de agravantes é bem detalhada. A pena sobe se o crime for durante a gestação ou contra vítimas mais vulneráveis, como crianças e idosos. E aqui tem um ponto que mostra como a lei tentou se modernizar. A presença virtual de filhos ou pais, como numa chamada de vídeo, por exemplo, também agrava o crime. E outro ponto crucial: a punição fica mais pesada para quem comete o crime descumprindo uma medida protetiva que já existia. Agora, vamos entrar num ponto jurídico que é muito importante e que às vezes causa confusão: a coautoria. O que acontece quando mais de uma pessoa participa do crime? A pergunta é essa, bem direta. E se alguém ajudou a planejar, ou deu uma carona, ou de alguma forma participou do crime, mas não foi quem de fato executou o ato final, como é que a lei enxerga essa pessoa? A resposta da lei é muito clara. Não tem escapatória. A motivação do crime, ou seja, o fato de ser um feminicídio, vale para todo mundo que participou. Isso quer dizer que todos os envolvidos, sejam coautores ou partícipes, vão responder por feminicídio e não por um crime mais leve. A responsabilidade é compartilhada, ponto final. Ok, já passamos pela definição, pela pena, pelos detalhes. Então, para a gente amarrar tudo, o que de fato muda agora que essa legislação está valendo? Então, resumindo a ópera, os pontos-chave são esses. Primeiro, a criação de um crime específico de feminicídio. Segundo, uma pena base bem mais alta. Terceiro, uma lista clara de agravantes que refletem a realidade desses crimes. E por último, a regra de que todo mundo que participa responde pelo crime de feminicídio. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? A lei agora existe, é uma ferramenta legal, mais específica e mais dura. A grande questão que fica no ar é como essa mudança no papel vai se transformar, na prática, num avanço real na luta contra a violência de gênero no Brasil. Essa é uma resposta que a sociedade e o sistema de justiça vão ter que construir daqui para frente.